Olá, pessoal! Começando mais um podcast da Integrare. Hoje com o tema Como receber meu diagnóstico e o que isso mudou na minha vida. Meu nome é Camila, eu sou diretora clínica da Integrare, eu sou psicóloga, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. Também tenho diversos cursos na área do neurodesenvolvimento. Hoje estamos com a Stephanie, que vai nos responder essa pergunta que é tão importante. Tudo bem, Stephanie? Eu te agradeço por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui. Eu vou passar então para você se apresentar e falar para os nossos ouvintes quem é você, o que que você faz, tá bom? Olá, meu nome é Stephanie Victoria, eu tenho 18 anos, eu sou goleira de futebol, eu jogo no sub-20 do Palmeiras e sou autista nível 1 de suporte. Descobri o autismo por volta dos 16 anos. Legal, Stephanie. Stephanie, nos conta, antes do diagnóstico vir, você percebia algumas características já do TEA em você? Sim, eu percebi algumas características antes do diagnóstico. Por exemplo, eu tinha dificuldade para interagir, eu tinha também muito incômodo com barulho. E quando eu era bebezinha, eu eu não engatinhei e também demorei para andar. E demorei também para não para falar, mas para falar eu falei no tempo esperado, mas eu demorei para formar frase. Olha, a importância, né, do profissional também conhecer o neurodesenvolvimento, né, as fases. Quando a mãe da Stephanie me trouxe também essa questão dela ter demorado muito para andar, e você andou com quase 4, né, Stephanie? Não, com quase 2 anos. 2 anos. E a importância da gente saber o marco do desenvolvimento e as fases correta aí para se andar, para se falar, para formar frases que você também demorou. Então essa informação de você bebezinho, você já tinha tido da sua mãe, Sim, tá. Essa questão de interagir, socializar, você percebeu com quantos anos que você tinha uma certa dificuldade? eu sempre percebi, Sempre percebeu. E o que que mais te incomodava nisso? na questão da interação social, Isso. que às vezes eu tinha um comportamento estranho, né, comparado com as outras crianças. Como, por exemplo, eu não gostava de interagir com as outras crianças. Enquanto as outras crianças gostam, né, tem criança que gosta bastante de interagir com outras. Eu já não gostava. Você se sentia mais confortável sozinha. Sim, É, essa importância, né, de conhecer características do autismo em meninas, né, em mulheres é muito importante. Parte do desenvolvimento infantil, porque quando eu fui falar com a sua mãe, né, e fazer a anamnese, a gente pegou também algumas características que levantaram, então, uma hipótese já, né, de um possível diagnóstico do autismo. Eu sempre falo para o pessoal da área, para as psicólogas, para os terapeutas, a importância de ler livros sobre o autismo feminino. Eu indico sempre o livro do Dr. Tiago Castro, que é o Autismo Feminino, porque camufla muito. E quando você chegou para mim, você sempre foi muito funcional, né. Você fazia suas coisas, você ia pra escola sozinha, você já tinha sua profissão, mas algo que me chamou a atenção também, que aí a gente também, Stephanie, fez um trabalho juntas de você ir lá pegar trem sozinho, da gente fazer pista visual, era que a Stephanie não conseguia, né, Stephanie, você tinha essa dependência da sua mãe, do seu pai te levar nos lugares e buscar. Como que era isso? eu era muito dependente, assim, dos meus pais, e depois, né, que eu comecei a fazer o tratamento, eu comecei a ser mais independente. Tanto que eu fui morar em Jundiaí, sozinha, coisa que eu nunca tinha feito. E foi bem legal, assim, aprendi algumas coisas. É, eu lembro quando a Stephanie chegou em mim e falou: "Eu preciso ser treinada, porque eu preciso ir morar em Jundiaí, porque o clube agora é de lá". E aí a gente começou um trabalho com a equipe multidisciplinar, aí não mais só com a Camila em psicoterapia, você começou a fazer as atividades diárias, né. Então você ia pra cozinha, você tinha atendimento com grupo, né, pra você se socializar, história social, a gente começou a falar sobre sentimentos para que a Stephanie começasse a se auto-entender. E isso acabou te ajudando, né, Stephanie, nessa sua dependência, nessa sua independência, nessa sua autonomia. De certa forma ajudando. Legal. Bom, então aí a gente começou a psicoterapia e aí você foi então para os testes, certo? Certo. Depois dos testes, como que você recebeu então essa notícia que sim, você estava dentro do espectro? Bom, eu me aceitei, assim, enquanto autista.
Porque o mais importante eu acho não é nem a aceitação da família, mas a aceitação sua mesmo, é que eu acho mais importante, assim. E eu comecei, como eu já tinha dito antes, né, eu comecei a estudar um pouco mais e foi ótimo esse diagnóstico, que eu comecei a me entender mais. E tanto que hoje, né, na questão ainda vai ser falado isso, né, mas na questão, por exemplo, de adaptação de prova, essas coisas, às vezes eu mesmo adapto o conteúdo para mim. Nossa, que legal! Você já percebe onde você tem a dificuldade e você mesmo já faz. Já cria essa estratégia. Sim. Que legal! Só que ainda eu tenho dificuldade, né, com número, essas coisas, Sim. com cálculo. Tá, essa parte mais pedagógica, né? Sim. Legal, Stephanie. E me conta, como você já me falou que, né, e o que você falou é super importante, né, essa aceitação pessoal. A gente precisa se aceitar antes da gente esperar que o outro nos aceite. Eu acho que isso você foi aprendendo ao longo da vida e ao longo da psicoterapia aí. Como que foi para sua família receber o diagnóstico? Bom, teve uma mudança de comportamento, principalmente dos meus pais, porque meus pais eles começaram que antes, né, eles usavam linguagem figurada, né, e às vezes eu não entendia. Uhum. Agora eles começaram a fazer rotinas, né, e também a serem um pouco mais literais, e quando não usam, né, quando usam linguagem figurada, eles meio que vamos assim dizer, eles meio que me falam, né, verdadeiro significado. O sentido disso para que você consiga entender. Sim. Olha a importância, né, da gente identificar: "Ah, o meu filho não entende o que eu falo", né, mas como que você está falando com ele? Isso é super importante os pais também estarem ligados aí. A sua mãe, o seu pai, eles conseguiam perceber características do autismo em você antes do diagnóstico ou eles só perceberam e se deram conta após o diagnóstico? Eles, principalmente a minha mãe, né, percebeu que eu tinha dificuldade de interação social, que isso era meio que nítido, né. Era Visível, né? visível que eu tinha dificuldade para Uhum. interagir. E então esse sinal ficou bem perceptível, assim. Foi um dos sinais que porque teve outros sinais também, como por exemplo a sensibilidade auditiva, né, tenho muita sensibilidade com alguns barulhos, e principalmente, por exemplo, quando a pessoa bate palma em ambiente fechado. Eu não gosto e eu colocava a mão no ouvido quando era criança. Uhum. Eu lembro que eu fui assistir um jogo seu, né, na arena lá de Barueri, e aí eu acho que foi na arena de Barueri, né, o primeiro jogo que eu fui, O Scar Brasil isso, foi lá em Santana do Parnaíba. isso, Santana do Parnaíba, e eu ali vendo a Stephanie jogar, porque essa observação do profissional em ambiente natural dos adolescentes é muito importante, porque o consultório a gente fala que é um ambiente do setting terapêutico é controlado. Então eu fui também fazer essa observação no ambiente natural da Stephanie, que foi o campo onde ela jogava e ela, né, gostava tanto. E eu vi a Stephanie, né, eu vi você, Stephanie, um pouco perdida quando a bola vinha, você não sabia o que você fazia, mas você é goleira profissional, né, e isso me chamou também a atenção. Fora isso, a gente conversou sobre o barulho do estádio, né, ela falou assim pra mim: "Olha, doutora, quando o pessoal começa a gritar: 'Ai, tem que pegar a bola', e o pessoal começa a bater palma, eu me desconcentro, né, parece que eu me perco mais". E realmente, às vezes que eu notei dentro de campo a Stephanie perdida e que inclusive tomou gol, foi o momento em que mais a plateia estava gritando. Então olha a importância, né, da gente levar essas informações aí para o público e para a maior quantidade de pessoas possíveis, né. Você sentia essa questão do barulho, né, Stephanie. E aí dentro do campo, a gente conversou que não dava para você usar aquele abafador grande, né. E aí como que foi para você, porque você chegou a usar aquele pequenininho, né, Sim, que eu inclusive eu tô com ele no bolso aqui. ah, você tá com ele aí? Ah, legal. Coloca em cima da mesa pra gente ver, Stephanie. Isso deixa eu tirar. E esse daqui você então acaba usando ele ainda, né, Stephanie, em alguns momentos, olha, bem pequenininho, gente, não dá pra perceber. Então, o grande medo também da mãe, dos pais, né, eram como as pessoas iriam, ver isso em você, aquele abafador grande num campo, jogando bola, iria atrapalhar. E a gente sabe que hoje muitos jogadores eles utilizam disso daqui,
Mesmo que não estejam dentro, né, aí da do espectro, eles utilizam isso daqui para que não desconcentre eles. Eu vou deixar aqui em cima, eu acho que é muito legal a gente mostrar. Vocês adquiriram o fone e a partir daí você começou a usar. Sim, eu comecei a usar. E o que que isso te ajudou, Steph? Isso me ajudou bastante na questão da concentração e também na questão da diminuição dos estímulos sensoriais, né, por causa da questão da audição. Ótimo. Olha a importância, porque quando a gente indica o fone para uma criança ou para um adolescente, o pai vem sempre com essa questão, né, sobre a vergonha, sobre ele sempre vai ter que usar e não, né, Stephanie, não é algo que a gente vai precisar usar sempre, a gente vai criando estratégias também para a gente lidar com essas questões sensoriais, auditivas, que tanto nos incomoda. Me fala uma coisa, hoje, comparando ao passado, assim que você recebeu o diagnóstico, você começou a usar seu fone, hoje você utiliza ele mais ou menos? Hoje eu utilizo um pouco mais, Um pouco mais. Por que que você utiliza ele um pouco mais do que antes? porque ainda tenho a questão da sensibilidade auditiva. Então, às vezes eu uso, por exemplo, em lugar fechado onde tem muito barulho, não só no futebol, né. Até para você ter essa atenção maior, Sim, mas não é algo que você precisa dele o tempo todo? não, Tá. E isso você foi conseguindo, observar quais ambientes eu preciso do meu fone, eu pego e eu coloco o fone. sim, Que são ambientes, talvez, que você precise ter um pouco mais de atenção. é, Na escola, na sala de aula, utiliza? às vezes sim, Tá. E às vezes você não precisa? é. Tá. Acho que depende da matéria, porque tem matéria que eu gosto mais, eu consigo focar mais. Olha que interessante. E aí você não precisa do fone, É, porque a sua atenção é seletiva, você consegue selecionar a sua atenção e prestar atenção. sim, Matérias que você gosta menos, você utiliza ele para você ter um foco maior. sim. Stephanie, antes de você chegar na Integrário, você chegou a passar com outros profissionais, com outros psicólogos em outros lugares? Sim, eu cheguei quando eu era criança, que a escola ela sempre reclamou desse comportamento, né, desse comportamento antissocial, né. Hum. E minha mãe ela procurou, né, a saber tentar, né, descobrir o porquê disso, só que nunca se chegou a uma conclusão, porque antes, quando era criança, não se tinha tantos estudos igual tem hoje sobre autismo. As pessoas hoje passaram a se informar mais sobre o assunto. Hoje a gente tem mais profissionais qualificados aí para a gente entender e dar diagnóstico, né. E eu acho que o grande problema hoje ainda existe o medo do profissional em dar o diagnóstico. E a gente não pode ter esse medo, porque através do diagnóstico a gente muda a vida de pessoas, né, assim como mudou a sua. Sim, Então você teve dificuldade de encontrar profissionais que entendessem então o que você estava passando e te dessem um diagnóstico correto. sim, A gente ainda tem isso, viu, Stephanie? Existe ainda aí muito isso. O autismo, gente, é muito frequente em mulheres, né, e ainda é muito confundido com outras condições, por falta de estudos, talvez, do profissional, e porque a gente sabe que meninas têm um desenvolvimento mais acelerado do que meninos. Mas olha a importância de uma anamnese bem feita. Stephanie tinha características desde muito novinha de atraso, né, do desenvolvimento que nos chamou um pouco de atenção. Eu lembro sobre a seletividade também, né, Stephanie? Você também teve uma certa seletividade de comer as coisas, de experimentar. sim. Tá, isso muito pequenininha. É, principalmente com carne, mas hoje eu consigo comer a carne. Hoje você consegue comer. Sim, Tá, mas antes você não comia carne. não. Tá, e o que que você sentia quando você era apresentado a carne pra você, a proteína? É, eu não gostava também por conta que era difícil de mastigar Aham. e às vezes eu nem comia mesmo por conta da questão da visual, né. Tá, rigidez ali, você tinha uma certa rigidez pra experimentar e pra você colocar na boca e comer. Não era nem a questão da textura da carne. Não. Tá. Então olha a importância, né, da gente buscar informações desde muito pequenininha, de meninas aí. Stephanie sempre foi muito funcional, porque a parte do atraso do desenvolvimento, você sempre foi muito funcional, você falava com as pessoas, você ia para shopping, você ia para escola, mesmo com as características muito visíveis, você sempre foi uma criança funcional diante do que sua família nos passou, né? Mesmo assim com essas características muito fortes. Então a importância mais uma vez da gente, estudar muito o autismo em meninas,
né, e identificar logo do início, porque a Stephanie recebeu um diagnóstico com 16 anos e eu fico imaginando o que você passou até vir o seu diagnóstico. E aí a gente vai entrar agora na questão da escola, né, na questão do bullying, o quanto você sofreu aí, por conta que você não gostava de socializar, e aí as pessoas te excluíam de alguma certa forma, né. Riam de você por algumas características que você, né, comentou. Me conta como que foi o processo aí, quando você iniciou a sua rotina escolar, lá quando você era pequenininha, com 5, 6 anos, você lembra? Eu acho que eu lembro de algumas coisas. Como que foi introduzir você na escola pra você? O processo de introdução na escola foi bem difícil, porque tinha a questão da mãe, né, ficar sozinha lá sem a mãe e o pai junto, principalmente nos primeiros dias de aula. Nos primeiros dias de aula eu chorava, né, por Uhum. conta da falta do pai e da mãe, era só a única criança que chorava era eu. Você lembra disso? Sim, Tá. E aí o que que os professores faziam, Stephanie, quando você chorava? eles tentavam me acalmar, né, só que às vezes eu não conseguia, né. Tá. Só que eles tentavam me acalmar, me deixar um pouco mais tranquila. Uhum. E aí você foi crescendo, e essa entrada já de sentir falta da mãe e do pai, isso foi cessando, foi ficando mais tranquilo? Isso foi ficando mais tranquilo. Tá. E aí o que que foi pra você, que hoje você lembra, muito difícil que você teve que encarar nesse ambiente escolar? Foi a falta dos profissionais preparados, talvez, para lidar com o autismo, ou foi a parte dos amigos, dos colegas que também não entendiam? Eu acho que foi mais a parte dos colegas, né, que eu sofria bastante bullying na escola. E as pessoas elas me excluíam de trabalho em grupo, quando eu não queria fazer, né, que eu não gostava muito de fazer trabalho em grupo, só que quando era para fazer trabalho em grupo eles meio que me tiravam de lado, assim. E também eu lembro até de um caso que teve um menino que ele repetiu a sexta série. Hã. Aí ele Aí que eu tinha alguns sinais, né, de autismo, ele me chamou de esquisita, me chamou de um monte de coisa assim. E como que você lidou com isso? Como que o que você fazia? Quais estratégias que você tinha para que não te afetasse? É claro que te afetou de alguma certa forma, o psicológico, tanto que você chegou, né, integrar e por conta desse psicológico, né, mas como que você conseguia se manter ali naquele ambiente sofrendo assim? Bom, às vezes eu dava uma resposta ignorante, né, com a questão do bullying, só que às vezes eu não ligava também. No caso desse menino, eu peguei e falei: "Problemático é quem tira nota ruim na escola", né, que era o caso dele. Que as minhas notas por enquanto ok, né, Stephanie, entendi. Legal. E os professores, quando eles viam, você sofrendo bullying, chegaram a ver, chegaram a observar que você, assim, sofria bullying ou o professor nunca estava perto, ele não acabava não vendo? É, nesse caso aconteceu dentro da sala de aula, então a professora viu. A professora viu. E E como eu que a falei profe com ela também. e o que que a professora qual foi ali o A atitude atitude, qual foi a atitude da professora diante disso? A professora ela conversou com o menino. Tá. E ele parou? Parou. Na hora ele parou, mas depois que eu dei a resposta pra ele, parece que ele parece que parou de vez quando eu dei a resposta pra ele. Tá, você acabou enfrentando ele e reagindo aí, dando uma resposta para ele que também ele tinha uma dificuldade, né, então olha a sua dificuldade antes de você vir falar de mim e da minha, né. Ótimo, porque é assim, todo mundo tem dificuldade com algo, né, Stephanie, e a gente conversava muito sobre isso. Não é porque você está dentro do espectro que só você tem suas dificuldades. Outras pessoas típicas também têm dificuldade, a gente não é boa em tudo e não vamos ser bons em tudo, né, em tudo. E a gente precisa ajudar as outras pessoas com aquilo que a gente tem de bom e receber essa ajuda. Você sentia essa ajuda dos colegas ou não? Tinha colegas que me ajudavam, Que que tinham essa empatia? sim, que tinham empatia. Tinha uma colega que ela tinha empatia comigo, que percebia, né, que estava acontecendo isso e falou: "Olha, da próxima vez que acontecer isso, você conta pra mim". Ela Uhum. falou isso. Então tinha colegas que tinham empatia comigo.
E após o diagnóstico, isso mudou? Sim, de uma certa forma mudou, que eles começaram a me tratar com mais respeito, começaram a me tratar com mais educação, né, porque falta de respeito também é falta de educação, na minha opinião. E começaram também a meio que parar de fazer piadas, né, porque eu não entendia piada, eu sempre tive dificuldade de entender piada, essas coisas, e começaram até mesmo a tentar fazer amizades comigo. Olha, que legal. Então começaram a te incluir aí, após o diagnóstico. Olha a importância do diagnóstico mais uma vez, né. E foi você que abriu para a sala que você estava dentro do espectro ou você foi com o seu cordão? Porque eu percebi que você usa o cordão, e aí todo mundo já percebeu. Como que foi o contar para a sala de aula? Bom, eu falei para alguns colegas, né, que eu tinha autismo, que eu Hum. tenho autismo, e também eu mudei de escola, né. Agora eu tô fazendo o terceiro ano online, só que tem que marcar as provas, presenciais, aí eu vou com cordão. E Certo. o pessoal vê o cordão e começa a me tratar com respeito. Stephanie, me conta uma coisa, antes do diagnóstico, a escola percebia suas dificuldades e eles tentaram adaptação de material para você, ou isso, antes do diagnóstico você não teve? Antes do diagnóstico, com a questão de outras matérias eu não tive adaptação, mas a professora de matemática, às vezes, ela adaptava a prova dela para mim. Mesmo sem o diagnóstico, essa professora acabava te ajudando? Sim, Olha a importância do professor também, né, identificar e tentar ajudar o aluno mesmo que sem diagnóstico, né, então tem uma dificuldade, a gente não precisa esperar diagnóstico, a gente precisa ajudar esse aluno, né, a se desenvolver como os outros, isso é inclusão. Então a importância de um professor que observa as dificuldade e apoia o aluno mesmo que sem saber o que o esse aluno tem. Após o diagnóstico, a adaptação foi mais tranquila? foi. Foi mais tranquila. E só que teve provas, teve matérias que eu não precisei de adaptação, como é o caso, por exemplo, de geografia, geopolítica, essas matérias praticamente eu não precisei, porque eu consigo associar o meu hiperfoco a essas matérias. Que eu tenho hiperfoco em países, né, hinos de países, hinos nacionais. Ah, é legal. Eu não Legal você ter falado, porque eu lembro que numa sessão, eu perguntei o que a Stephanie gostava de fazer, e aí ela me trouxe: "Ah, eu sei o hino de todos os países". Aí eu: "Hã? Sério?". "Sério". E aí ela falou assim: "Eu tenho hiperfoco", né, você usou essa palavra, então você já pesquisava antes em hinos, então você sabia hinos de outros países e você não fala a língua, talvez, de outros países, mas você sabe o hino, sim, e você canta os hinos. Quantos hinos você sabe hoje? de países eu sei 58 hoje, quase 59. 59 hinos. Meu Deus, é muita coisa. Fora também que tem alguns hinos que não são oficiais, né, tipo, são uns 4 hinos que não são oficiais. E o que que seria não ser oficial? Os hinos não oficiais seriam basicamente hinos, músicas dos países, Dos países. só que não oficial, é tipo uma canção patriótica. E qual que é o hino que você gosta mais? O hino que eu gosto mais é assim, porque eu gosto de todos os hinos. Tá. Só que o hino que me chama um pouco mais a atenção é, por exemplo, o hino da França, por exemplo. Me chama mais atenção por conta da questão da história, né, porque o hino da França foi composto na época da Revolução Francesa, então tem uma certa polêmica hoje, né, com essa questão do hino da França. É, então, além de você saber o hino, você vai buscar saber a história desse país. Sim, eu consigo associar, né, a história com o hino. Então o seu hiperfoco acaba te ajudando, de alguma forma, no ambiente escolar. Sim. Esse seu hiperfoco, ele acaba ou algum dia ele te atrapalhou de alguma forma ou não? Ele sempre foi muito benéfico para você? Não, sempre foi benéfico, assim. A importância do hiperfoco, né, a gente escuta muitos pais falando que e trazendo pra gente como o hiperfoco é negativo, né, acaba se tornando negativo e nem sempre. Se esse hiperfoco é funcional para essa criança, para esse adolescente, ele não é negativo, a gente só precisa utilizar o hiperfoco para que seja funcional, né, e você conseguiu usar isso muito bem, muito antes do diagnóstico também. Hoje o seu hiperfoco é só em hino ou você tem outros hiperfocos? Eu tenho hiperfoco também no teclado também. Teclado? Só que acho que também tem a ver, né, porque eu Que é toco música, sim, porque aí você toca os hinos. sim.
Legal. E o teclado você aprendeu tendo aula ou você aprendeu sozinha? sozinha, Você aprendeu a tocar teclado sozinha? sozinha. Minha mãe, ela comprou o teclado para ela, só que quem acabou usando fui eu. E sua mãe conseguiu aprender? Eu acho que não. Se Mas você sim. Ótimo, Stephanie, parabéns. Stephanie, voltando um pouquinho lá no bullying da escola, né, que a gente estava. E aí a gente entrou no hiperfoco que tanto te ajudou também na escola. O bullying afetou a sua saúde mental de alguma forma? de certa forma, sim. Eh, inclusive teve alguns episódios, assim, de bullying que me marcaram, assim, marcaram bastante, assim, que eu lembro, né. E isso fazia você ter crises de choro? Isso fazia você se isolar mais? Sim, Você chegou a ter crise de ansiedade? Você chegou a ter crise de ansiedade nesse período? sim, eu cheguei a ter crise de ansiedade, inclusive eu tive que sair da sala de aula em alguns momentos. Em alguns momentos você mesmo saiu ou você foi retirada? Não, eu falei com o professor e o professor deixou eu sair da aula, da E sala de aula. e o que você fez, nesse momento que você estava com crise de ansiedade? Eu comecei a respirar fundo, né, e ter alguns pensamentos positivos. Olha que legal, técnica do TCC gente, da terapia cognitivo comportamental. Então a gente tenta colocar em cima um pensamento positivo daquele que está negativo, né. Tenta respirar e se acalmar num ambiente mais tranquilo e calmo, que seria se retirar do ambiente que está te trazendo ansiedade. E isso alguém te ensinou? Não, acho que eu já fazia antes da terapia já. Eu Antes da comecei a fazer mais Uhum. depois. Depois da terapia a gente trabalhou isso e você conseguiu trabalhar mais isso em você. Sim. Após o diagnóstico, você teve alguma crise de ansiedade? Eu tive um pouco, ainda tenho, né. Você tem ainda a ansiedade? É, mas assim, não igual tinha antes. Isso acabou diminuindo um pouco. Sim, O que mudou na sua vida após o diagnóstico, Stephanie? mudou a forma como eu vejo as coisas, porque antes eu antes de saber o diagnóstico, eu ainda não sabia sobre o autismo, né, exatamente. Eu sabia ali porque tinha uma prima, que eu tenho uma prima que é autista, só que o nível dela é 2 de suporte. Aí eu já sabia aí só isso, depois que eu descobri sobre o autismo, eu comecei a estudar mais e a me entender mais. Então mudou bastante, assim, o diagnóstico na minha vida, porque eu comecei a me enxergar, né, mais e também, às vezes, trazer conforto quando eu não tinha, né. Ótimo, Stephanie. Mais uma coisa importante que a Stephanie trouxe, a prima também tem autismo, né, e a gente sabe que o autismo ele também tem uma causa genética, né, então, dentro da família da Stephanie a gente pôde perceber, e aí os pais trouxeram essa informação também no período que a gente estava investigando, que tinha então aí essa parte genética muito forte na família, porque você tem uma prima, né, com autismo. Você tem pessoas na família com outros transtornos? Olha, meu avô infelizmente já é falecido, mas eu tenho os mesmos comportamentos que ele, então muito provavelmente que ele também deveria ser autista. E não foi diagnosticado? Não. E quem te conta isso? Ou você chegou a conhecer seu vô? Sim, E você lembra? eu lembro. Só que meu pai, ele me falou também. E quais características seu vô tinha que hoje você se vê assim? Ele não citou quais, mas, por exemplo, meu avô, ele era uma pessoa, assim, vamos dizer assim, às vezes ele tinha estresse com algumas coisinhas simples, né. Certo, era estressado. E ele era sociável? Sim, tinha dias que ele se socializava mais, mas tinha dias que não. Tá, entendi. A importância da gente olhar para essa família também, né, num momento aí de investigação é super importante. Me conta uma coisa, quais foram os maiores desafios que você enfrentou após a descoberta? E as maiores conquistas? Bom, por ser goleira de futebol, né, jogar futebol, eu sempre sofri capacitismo no ambiente do esporte. Inclusive, teve um caso que eu fui jogar em um time, que eu não quero citar nomes aqui, Sim. e que me deixaram de lado por conta do autismo. E eles sabiam que você tinha? Você Sim, estava lá com o seu cordão. eu não usava o cordão aí. Tá, mas eles sabiam que você tinha. Sim, sabia.
E aí quiseram te deixar no banco. e me deixavam no banco pra uma menina que tecnicamente, assim, falando, não é querendo ser soberba, mas tecnicamente falando, ela era um pouco inferior a mim. Mas aí eles falavam: "Ah, tem autismo, não é capaz, essa aqui ela é mais Sim. capaz". Entendi. E você percebia isso e como que você ficava? Eu ficava bem triste, né, com relação a isso, tanto que eu mesmo pedi demissão, pedi para sair, e eu saí, né, desse ambiente. Esse ambiente estava fazendo muito mal para mim. Você pedir para sair do ambiente é porque você sabia o quanto você era capaz e eles não estavam deixando você mostrar isso. Sim, Ótimo, é isso aí, Stephanie. Você pegou a lição certinha de casa quando a gente fez terapia. É se retirar do ambiente que não tá te fazendo bem. é. Stephanie, conta pra gente hoje como tá a sua vida. Bom, você já contou que você tá fazendo então aula o terceiro ano, né, online. E o que que você faz? Como que tá? Onde você tá jogando? Se você puder falar, né, e como que tá a sua vida hoje? Hoje, como eu já tinha dito antes, né, tô cursando o terceiro ano do ensino médio, e hoje eu tô jogando no Palmeiras, no sub-20 do Palmeiras, e também, já aproveitando aqui, já quero agradecer o pessoal do Palmeiras, né, por ter dado essa oportunidade para mim, e por não ter sido capacitista comigo, né, igual o outro clube, que eu não vou citar aqui, Sim. foi capacitista. Então, eu queria agradecer a toda a comissão técnica do Palmeiras, principalmente o treinador de goleiros, o Michel. Que faz esse acolhimento com você. Sim, E isso acaba trazendo para você um rendimento melhor? acaba trazendo um rendimento melhor. Olha o quanto isso é importante, né, do profissional, estar qualificado para tratar aí, para acolher vocês, né. Porque o seu rendimento também, depende muito do ambiente em que você está, né, Stephanie. Eu acredito que a sua atenção, o seu foco no Palmeiras está sendo maior, e aí a sua e consequentemente a sua desenvoltura também. Sim, tá sendo melhor, tô mandando muito bem nos treinamentos. Que E legal. Vou ver um jogo seu, qualquer dia, me convide, tá num clube hoje grande, que legal, parabéns. sim, Stephanie, como hoje você enxerga o autismo como parte da sua identidade? Isso faz parte da sua identidade? sim, o autismo ele faz parte da minha identidade. E antes, né, de eu descobrir o diagnóstico, Uhum. eu assistia um canal no YouTube, Hum. né, só que eu não vou falar o nome aqui. Tá, Te teve um vídeo, né, desse canal. Esse canal ele faz vídeos sobre lições de vida, tá. né. E esse vídeo falou sobre um menino autista que sofria bullying na escola. E depois de um tempo a gente descobre que esse menino que fazia bullying com ele era o irmão dele. Nossa. E depois, né, a mãe pediu para o irmão incluir mais ele, e ele começou a incluir mais e acabar tendo um final feliz, né, porque ganha jogo de basquete, né, ganha competição de matemática, essas coisas. E teve uma frase nesse filme que me marcou bastante, assim, que o autismo não é uma deficiência, é uma capacidade diferente, que falam nesse filme. E eu achei isso muito interessante, né, porque essa frase, por mais que hoje, né, o autismo na lei é considerado como deficiência, Sim, mas não, literalmente falando, não é uma deficiência. E inclusive pessoas com autismo pode até fazer algumas coisas de certa forma melhor do que outras pessoas típicas. com certeza. Com certeza, é isso mesmo, é só um jeito diferente de viver. Sim, e eu gostei muito dessa frase, inclusive às vezes eu uso essa frase, tipo, alguém que ainda tem, né, pessoas que são Sim. capacitistas, Sim. aí eu meio que uso essa frase. É super importante isso que você falou, né, sobre o capacitismo, sobre a gente saber que vocês são capazes, mas é importante também a gente lembrar que a lei ela existe para que sustente e para que vocês sejam resguardados dos direitos. Então, o autismo enquanto deficiência, né, ele é classificado para que a gente não perca esses direitos que vocês têm, até porque, Stephanie, você foi uma pessoa que você teve um apoio profissional, que sua família teve condições aí, talvez
de te levar para uma psicoterapia, mas nem todo mundo tem. E se a gente deixa esses direitos de lado, a gente acaba não ajudando as pessoas que tanto necessita. Hoje você é um autista suporte nível 1, super funcional, mas lá atrás você já precisou de muito apoio, né, e que isso que quando você não teve te gerou consequências e consequências graves emocionais, que a gente sabe. Então o quanto, estar na lei é importante para que a gente resguarde os direitos de vocês, porque a gente sabe que tem muitos autistas aí não verbal, muito autista que tem crises e não só de ansiedade como você, mas, muitos autistas aí que não conseguem criar estratégias, muitos autistas suporte nível 3 que precisa aí dessa lei para resguardar os direitos, né, então é importante a gente falar sobre isso. Sim, e também tem a questão da dificuldade sensorial também, né. Sim, Também tem sim. todas essas questões também. Exatamente, hoje você, conseguiu ser um adolescente, um adulto funcional, mas nem sempre, né, todos conseguem, esse sucesso de evolução como você conseguiu e por isso que a gente tem trabalhado muito, por isso que a gente tem, brigado muito para manter esses direitos de vocês, porque hoje parece ser lindo e maravilhoso, mas eu sei o quanto você sofreu em busca desse diagnóstico e o quanto o processo foi doloroso tanto para você quanto pela sua família, para chegar até aqui, né. E que hoje você ainda tem dificuldades. Hoje você ainda tem que criar estratégias, hoje ainda você tem que usar fone, hoje ainda te incomoda barulhos. A gente aqui nos bastidores estava conversando e a Stephanie nos trouxe que em ambientes fechados ela ainda não consegue ficar se muitas pessoas estão conversando ou, por exemplo, batendo palmas, né. Então a gente não pode tirar esse direito de vocês e de todas as crianças aí de serem tratadas e de serem estimuladas para que chegue aí na sua idade funcional como você. Que conselho você daria para outras mulheres, para outras adolescentes que suspeitam ser autista ou que receberam o diagnóstico recentemente? Bom, para as pessoas que suspeitam, ser autista, é melhor procurar um profissional especializado na área, né, e para as pessoas que são autistas, não desistirem nunca dos sonhos, porque o autismo não define quem você é, porque antes de você ser autista, você é uma pessoa com sonhos, com desejos. Então, nunca desista dos seus sonhos e seguir em frente. Que bom, legal, Stephanie, obrigada. É até emocionante, né, ver você falando, porque o quanto de pessoas a gente atende diariamente, chegando até a clínica e não tendo essa visão que vocês são capazes e que vocês podem estudar assim como eu estudei, assim como outras pessoas estudaram, que vocês podem trabalhar na área que vocês querem, que vocês vão poder e que vocês podem ser quem vocês quiserem. É claro que a estimulação precoce é muito importante, mas não desistir porque eu já tenho 15, já tenho 16 anos e aí já tá tudo perdido. E não, né, Stephanie? E o diagnóstico nos traz aí a certeza de quem somos e essa importância da aceitação. E hoje eu vejo você muito diferente do que lá atrás. Eu acho que lá atrás, há um ano atrás, quando eu te conheci, eu acho que você não toparia fazer um podcast assim, falando para todo mundo. Você era super tímida, porque você não sabia quem era a Stephanie, você não sabia o que você tinha. E o diagnóstico vem exatamente para a gente se auto-entender, e essa importância, você está trazendo isso aqui pra gente, obrigada, eu me emociono, mesmo enquanto profissional e o quanto eu sei que vocês são capazes, quando eu pego um adolescente, um adulto funcional, eu ainda me emociono muito, e eu agradeço muito por você ter aceitado, por você ter mostrar para todo mundo o que eu, Camila, falo, mas enquanto profissional, às vezes, né, parece: "Ah, só tá falando porque trabalha com isso", e não é, a gente precisa mostrar para o mundo todo o quanto vocês são capazes. Obrigada, viu, pela frase aí para o pessoal. Eu que agradeço, eu também gostaria também de agradecer à minha família, agradecer ao pessoal do Jundiaí Esporte Clube, que também foram bem, assim, acolhedores comigo em relação ao autismo, e também agradecer a toda a comissão técnica do Palmeiras e jogadoras que me acolheram também. Que isso está sendo muito importante para sua vida agora. Sim, Bom, estamos chegando então no final do nosso podcast. Hoje, com muita emoção e muita alegria, eu te recebo, Stephanie, por ver você tão funcional depois de todo o processo que você passou, do quanto eu vi.
você chegando na clínica, emocionalmente muito abalada por conta de tudo que você estava passando sem o diagnóstico. Que bom que a Integrar e a equipe pôde contribuir para você nesse processo. Hoje a Stephanie não faz mais terapia por conta da correria dela. Importante a gente falar para se manter também, né, esses treinos, essa psicoterapia constante é muito importante, porque todos os dias a gente passa por questões emocionais que nos abalam, que nos afetam, que impactam o nosso emocional. Então a importância da gente continuar com esse cuidado. Obrigada, Stephanie. Eu que agradeço. Você quer dar algum recado? Você quer falar alguma coisa no finalzinho agora? Bom, eu queria agradecer a vocês, né, por terem dado essa oportunidade do podcast e também a toda a preparação de vocês, né, com relação à questão do autismo. E também agradecer também, como já tinha dito antes, agradecer a família, agradecer o pessoal também do Jundiaí, que foi muito acolhedor comigo. E também eu gostaria de agradecer a toda a comissão técnica do Palmeiras, né, por ter dado essa oportunidade. E também agradecer às jogadoras também do Palmeiras por terem me acolhido quando descobriram sobre o autismo. Obrigada, Stephanie. Importante a gente encorajar, então, os nossos ouvintes a buscar profissionais especializados e não terem medo aí de explorar as suas neurodivergência. Galera, não estava no script, mas aqui nos bastidores estávamos conversando um pouquinho com o pai da Stephanie, que hoje está acompanhando ela, o Edgar. E ele nos trouxe informações que eu achei super pertinente, no momento, agora. E a gente quer saber um pouquinho, Edgar, né, do que você estava nos contando, de como foi esse início da Stephanie no futebol, como que foi isso para a família de vocês, e as dificuldades que vocês enfrentaram em todo o processo para a Stephanie hoje chegar no Palmeiras, porque a gente colocou aqui como se tivesse sido muito fácil, né, se ela sempre tivesse tido uma facilidade muito grande ao jogar bola. E o que você nos trouxe aqui dos bastidores foi que não foi assim, né, no início vocês tiveram aí muitos processos a se passar e muitas dificuldades, inclusive do olhar das pessoas para a Stephanie enquanto menina jogando futebol, que hoje a sociedade coloca como é para só meninos, né. Então nos conta um pouquinho como que foi esse início da Stephanie no futebol. Quem teve a ideia, a aceitação da família, como que foi? Então, a Stephanie, desde pequena, todos os brinquedos que ela pedia pra gente sempre foi futebol, sempre foi bola, né, relacionada a futebol. E eu sempre dei. A mãe dela sempre foi contra, né, porque aquela história de futebol é mais pra menino e não pra Sim. menina. E eu dei por ela gostar mesmo, né. E pra ser bem sincero, porque era um presente mais fácil de dar, que é mais barato, né. E ela sempre brincou no quintal. Aí quando ela tinha uns 12 anos, ela queria jogar bola. Eu peguei e levei ela lá numa comunidade Coop, né, que é futebol de salão lá, era com meninas. Só que quando eu levei as primeiras vezes, eu deixava ela ir embora para casa, porque ela era horrível, ela era muito ruim jogando bola. Ela jogava na linha, né. E aí passou uns 2 meses, o professor dela me perguntou se eu estava levando ela em algum lugar para jogar no gol. Eu falei: "Não, no gol", né, que eu sei que, todas as posições têm a sua importância, mas Sim. goleira, né, é bem crucificada essa posição. Eu falei que não. Aí ele me convidou a ficar num treino e ver. Aí eu comecei a perceber que ela tinha vontade, não tinha medo de agarrar, de se jogar na bola, né. E aí eu comecei a olhar com outros olhos. E aí eu pus ela numa escolinha de futebol, né, que tem lá próximo da minha casa. Aí ela começou a jogar pela escolinha, só meninos, e ela é a única menina. Disputou campeonatos, né, pela escolinha, foram campeãs num campeonato, entre escolinhas, né, de futebol, a final foi contra o time do São Paulo. Ali eu vi um preconceito de um torcedor do outro time, porque ela chegou atrasada nesse jogo, já ia iniciar o jogo, aí o técnico dela gritou e falou: "Espera, espera que chegou a goleira". E todo mundo esperou. Quando ela chegou, aí tinha um senhor do meu lado, só que ele não sabia que eu era pai dela. Ele pegou e falou assim: "Nossa, todo esse tempo esperando uma menina". E aí logo que iniciou o jogo, teve uma falta bem perigosa para o time adversário, aí bateram a falta, ela voou e espalmou para escanteio a bola. Aí ele mesmo reconheceu o que ele falou e falou em voz alta assim, né, pensou em voz alta, né. Ele falou assim: "Ah, era por isso". E nesse momento eu dei risada, ele pegou e
e perguntou se eu a conhecia, eu falei que era minha filha, aí ali ele me pediu desculpa, aí conversamos, e nós continuamos sempre apoiando ela, né. A mãe dela, como era contra antes, depois passou a apoiar totalmente, quem corria sempre com ela sempre era a mãe dela, por conta do meu trabalho, né. E aí, ela passou em alguns clubes, né, só que infelizmente o futebol feminino, os clubes inferiores não têm assim, uma estrutura Sim. para manter o futebol feminino. Então, montava-se o time, disputava o campeonato, acabava cada um que seguia a sua vida. E eu sempre ia atrás de preparador de goleiro para treinar ela, para não parar, né, para sempre estar na ativa. E aí, quando foi em agosto de 2023 que ela foi para o Flamengo fazer uma avaliação, foi muito bem lá, só que quando ficou sabendo que estava dando certo para ficar, bateu desespero, ela não quis ficar, nós não forçamos, trouxemos embora, e foi quando nós conhecemos, né, a clínica, que ela começou esse acompanhamento com vocês, e nesse meio tempo ela foi para o Jundiaí, né, onde ela jogou lá o final do ano de 2023, e bem na época que saiu o diagnóstico ela estava disputando um torneio chamado USA Cup, onde elas foram campeãs, né, ela ganhou o troféu de melhor goleira, tudo. E aí em 2024 a gente achou, assim, a importância dela morar em Jundiaí, para poder ter essa aprender, né, a se virar longe da família. Morou ela e mais outras 2 meninas, junto com o pai de uma das meninas, que ajudou demais ela também, né. O Mizaine e a Ana Tereza, não posso deixar de falar o nome deles, que eles ajudaram muito a Stephanie. E ali ela disputou o campeonato até junho, aí em junho foi com outro clube onde não deu certo, né, por alguns motivos. E continuou treinando, continuamos pagando professor de goleiro para ela. E aí, graças a Deus, em outubro, o Palmeiras entrou em contato, e aí foi onde ela assinou o contrato com o Palmeiras, né, e o contrato é até agora dezembro de 2025. Legal, E para nós, assim, é uma grande alegria tudo isso acontecer. legal. Acho que a gente por isso que eu te trouxe, a importância dos pais apoiarem e acreditarem na capacidade dos filhos, né. E o preconceito, eu fico imaginando, já existe um preconceito de uma menina estar no futebol, né, que é taxado como um esporte masculino. E aí o preconceito de ser uma menina e ainda autista. Vocês sentiram esse preconceito também ou já não? Então, depois que nós descobriu o diagnóstico, ela estava no Jundiaí. E aí eu creio que a verdade e a transparência tem que ser em todos os lugares. Sim. Aí eu reuni a comissão técnica do Jundiaí, contei o que aconteceu, né, e eles já gostavam muito dela pelo potencial dela, né, e a gente viu que mudou isso para melhor. O pessoal sabe, Pegou, cuidou, abraçou. abraçou a causa, Abraçou. né, e perguntou para mim como que deveria falar com ela, a preocupação para poder deixar ela bem à vontade. E assim fizeram, né, tanto a comissão técnica como o presidente, a esposa do presidente também, foram muito pessoas, assim, muito humanas, né, e acolheram muito. Tivemos essa experiência ótima no início. Depois ela foi para um outro clube que nós percebemos que quando descobriram que era autista, aí já foi totalmente diferente do que foi no Jundiaí. Ao Excluíram. Excluíram. Tanto é que ela pediu para sair, né, desse clube. E ela saiu, e aí depois, graças a Deus, nós tivemos a experiência dela ter ido para o Palmeiras, aí com poucos dias de treino, eu já falei para a psicóloga também, que é uma pessoa muito boa, que já acolheu, abraçou a causa também, já passou a informação para a comissão técnica. E aí quando foi revelado do autismo, assim como aconteceu no Jundiaí, aconteceu no Palmeiras, né. Pessoas muito humanas, abraçaram mesmo ela, né, assim como fazem com todas, não que ela tem exclusividade por ser autista, eles já tratam bem a todas, né. E não foi diferente com a Stephanie, né, aí logo em seguida foram pra copinha, né, feminina que teve em novembro, dezembro, aí elas ficaram hospedada no hotel, aí todas as atletas bem solícitas, bem assim, interagindo com ela, né, e ela ficou muito feliz ao ponto de dizer para mim que se fosse continuar o ano que vem, né, que seria esse ano, no Palmeiras, ela quer morar lá em Vinhedo, onde é o alojamento do Palmeiras, né. Então ela já se prontificou e falou: "Pai, eu quero morar lá, porque o pessoal é muito bom, o pessoal são pessoas boas, pessoas que me acolheram,
e eu me sinto confiante ao lado deles. Olha a importância do diagnóstico e do tratamento, porque a Stephanie perdeu, né, uma oportunidade no Fluminense, né, ou no Flamengo, no Rio, porque na época ela não conseguia, né, por conta dessa dependência de vocês, por conta dessa insegurança que ela tinha, ela não conseguiu ficar lá e vocês tiveram que trazer. E foi quando a gente começou um trabalho com a Stephanie, porque vocês identificaram: "Bom, se ela quer ser goleira, ela precisa dessa autonomia". E, foi nesse momento que a Integrária começou a trabalhar, né, e a gente foi atrás da causa. A gente sempre fala: "A gente não pode só tratar sintomas, a gente precisa tratar a causa desses sintomas". Foi onde a gente diagnosticou e hoje a gente teve sucesso com a Stephanie ao ponto dela pedir para morar fora, então, e ter essa autonomia. Edgar, eu agradeço a toda a confiança, eu acho que o pai falando é uma experiência rica, eu acho que para todo mundo que está assistindo, essa confiança que você teve, você acreditar na Stephanie, você salvou a Stephanie em muitos momentos e você sabe muito bem disso, né. Ela chegou pra gente também com pensamento suicida e eu sempre falei isso pra você: "Você salva a sua filha diariamente". Então a importância dos pais em acreditar, né, e buscar ajuda é muito importante. Hoje a gente vê a sua emoção quando a gente fala que você salva ela todos os dias, e eu fico muito contente por essa aproximação que vocês têm. Parabéns enquanto pai, enquanto cuidador e terapeuta, porque você é um coterapeuta aí da Stephanie, né, e eu me sinto muito orgulhosa de ter conhecido a história de vocês e a família e ter contribuído de alguma forma para a evolução e a melhora da Stephanie. Obrigada, viu. É nós que agradece, né, a oportunidade. Agradecemos, assim, todo o trabalho de vocês, né, com a Stephanie e com todos que passam aqui, né, porque acompanhamos ela aqui ao longo desses meses que ela passou, né, e a gente vê o carinho e dedicação que vocês têm não só com ela, com todos os pacientes que aqui estão, né, e agradeço a oportunidade de participar, né, desse momento. E deixo um recado a todos os pais, né, que as filhas jogam bola aí, a gente sabe da dificuldade que é, mas se é o sonho, né, das filhas de vocês, sonham junto com elas, né, porque com certeza o apoio da família é essencial para se chegar a realizar um sonho. Sim. A sua emoção, eu acho que é a emoção de todos os pais hoje que, juntos com nós, estamos aí assistindo o podcast. Obrigada, viu, é muito emocionante falar com você. Obrigada, Edgar. Obrigado vocês, Um Deus beijo, abençoe. gente.